Bom dia a todos. Temos quórum para iniciar, não para deliberar. Gostaria de iniciar a reunião ordinária do Conselho Universitário e fazendo a chamada do primeiro orador inscrito, Beatriz Lopes, primeira oradora inscrita. Bom dia a todas e todos. Eu me inscrevi para falar muito no sentido do que a gente vem discutindo agora dentro da universidade, que é sobre a segurança, né? Nas últimas semanas, a gente viu aqui aos redores da universidade atos de violência contra os estudantes da UF, ao mesmo tempo que lá no Instituto de Ciências Humanas e Filosóficas, a gente tem visto constantemente a presença da Polícia Militar rondando o campus. O que a gente discutiu ontem numa assembleia que a gente fez unificada do SCHIF era que está na hora da universidade discutir um novo modelo de segurança que consiga pensar, além da proteção do patrimônio público da universidade, a segurança dos estudantes, dos professores e dos funcionários. A crítica que a gente faz é muito no sentido de que a guarda que hoje é responsável pelo campus da universidade, ela tem um sentido muito mais patrimonial do que mesmo da segurança dos que utilizam o nosso espaço, né? Para além disso, a gente também acha que é muito maléfico para a universidade a gente ver uma presença ostensiva da Polícia Militar sem nenhum sentido, sem nenhum motivo, que dá várias alegações para ter essa presença dentro do campus, e a gente não sabe direito bem o que é. Então, a gente vem pedir, primeiro, que a reitoria, que a instituição, que a UF, tenha uma posição clara sobre isso, sobre a presença da PM no campus, e que a gente também comece a rediscutir uma forma de implementação da segurança da universidade. Porque muitas vezes, principalmente durante as festas, nós, estudantes, somos culpabilizados pela violência que acontece nelas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não rediscute um modelo de segurança que seja benéfico o suficiente para os que utilizam o nosso espaço. E, para além disso, a gente fez um encontro de mulheres faz mais ou menos 2 semanas, e o que a gente discutiu também foi com relação a uma estudante do serviço social que foi estuprada na saída da universidade. Inclusive, ela não estava saindo de festa nenhuma, ela estava saindo da aula, ela foi colocada dentro de uma Kombi, foi estuprada por vários homens, e a polícia de Niterói ficou omissa durante um bom período, precisou que houvesse uma atividade convocada pelos estudantes de serviço social para que a polícia de Niterói, para que a DEAN de Niterói se pronunciasse sobre o caso. E isso também nos preocupa, né? Principalmente nós mulheres, que ficamos cada vez mais expostas à insegurança da cidade, à insegurança que vem atingindo em volta do campus. Então, eu acho que a gente tem que parar para discutir isso, não dá mais para a gente ter 2, 3 assaltos. Ontem eu presenciei um furto à luz do dia em frente ao IACS. Não dá mais para a gente viver nesse estado de calamidade aqui em volta do campus. Eu acho que a UF precisa se unir com a comunidade de Niterói para discutir um modelo de segurança que consiga dialogar com os estudantes, com os profissionais, com os professores, mas também com os moradores aqui da cidade. É isso. Próximo conselheiro inscrito, Jurgensen. Bom dia a todos, conselheiros, magnífico reitor. Eu tenho uma alegria aqui de informar para vocês que há pouco mais de um mês, numa cerimônia em Brasília, o meu antecessor na direção do Instituto de Física, professor Roberto Bechara Muniz, foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, isso é uma deferência, não só a ele, né, mas a toda a nossa querida UF. E reflete, claro, né, toda uma vida dedicada à pesquisa e à docência pela parte do professor Bechara. Então, a minha proposta é curta, rápida. Eu proponho que esse conselho, órgão máximo da nossa universidade, né, faça uma moção de louvor ao professor Bechara, né, por essa deferência a ele e à nossa universidade.
É só isso. Obrigado. Próximo conselheiro, Pedro Rosa. Bom dia a todos. Eu queria que os conselheiros pensassem o grau de validade no sentido político dessa instituição aqui, desse conselho, e como o reitor dessa universidade o trata. E aqui nós sabemos das nossas posições que vemos colocando a cada tempo. E vou me ater a uma delas, de tantas outras que a gente falou no passado, que a gente denunciou da vez passada. O diretor do hospital, Antônio Pedro Tarcísio, vem pressionando e dizendo que dia 1º de dezembro vai estar barrando as pessoas que não tiverem o caixa eletrônico lá. Vai funcionar dia 1º e publicizou em documento que a gente trouxe aqui do conselho passado, que as pessoas serão constrangidas. Só para ter uma ideia, esse conselho votou, já há alguns meses, um GT que era para discutir acesso, discutir frequência, porque era acusado a gente que não trabalhava. Então, esse conselho votou. Era frequência, acesso, segurança, o debate que a gente faz aqui, a companheira acabou de citar. E se ignora, ou seja, não só o diretor foi lá, meteu a catraca, agora pressiona, dizendo que não vai entrar lá, e a gente anunciou e também reforça daqui. Vamos pagar para ver, dia 1º se vão barrar alguém. Mas é ruim essa universidade funcionar dessa lógica, ou seja, o sindicato diz vou peitar, e a gestão, que concorda com a resolução, ignora a própria resolução. Esse GT nunca foi chamado, não existe, nunca foi consultado, aliás, nunca funcionou. Então, essa é a forma do reitor, diretor do hospital, atuarem. Quer outro exemplo paralelo? Foi feito o pregão eletrônico, há poucos dias atrás, a gente colocou no nosso jornal. Simplesmente para comprar um monte de equipamento, mais de 1000 câmeras da universidade, para dizer como vamos discutir controle do acesso, segurança. Ou seja, para que serve aqui votar as coisas se a administração ignora? Só 4,5 milhões vai ser gasto da UF, alguns acham que é só, para fazer esse equipamento. Mas o que se definiu aqui era outra coisa. Então, essa política da administração só passa por cima de qualquer setor da universidade, passa por cima da instituição, que é este conselho, a instância máxima. Estamos colocando isso porque, no caso específico da catraca, estamos colocando 2 problemas. Já colocamos aqui, e o que nós estamos denunciando aqui nos órgãos por fora da universidade. É um risco permanente. O diretor fechou todas as passagens do hospital. 8 hospitais universitários no passado tiveram incêndios, incêndios mais diversos. Qualquer princípio de incêndio no lugar daquele tamanho, imagina a desgraça que vai acontecer. E a política foi veta a passagem. Estamos numa briga política, sabemos que muita gente não fez o crachá, e nós vamos no sentido como politicamente vamos estar lá para tentar garantir que as pessoas tenham acesso ao trabalho. Queremos ver qual vai ser a coragem do diretor dizer, vou barrar, porque a pessoa vai mostrar o documento que trabalha no hospital, está na lista que trabalha, quer saber quem que vai deixar de atender o paciente. Então, estamos colocando isso aqui porque é a aberração que a gente vem a toda hora colocando. Se vota as coisas aqui, supostamente, essa é a instância máxima da universidade, o reitor ignora, e todos os seus agentes ignoram da universidade. É um assunto recorrente, e nós, sindicatos, vamos estar peitando e sempre mostrando a incoerência. O que se vota aqui não se cumpre quando não é da vontade do reitor da universidade. E, por último, eu queria dar uma informação que a gente vem cobrando algo que tanto o reitor como o vice bate na nossa costa, eles adoram essa reivindicação de vocês, que é incentivo aos funcionários técnico-administrativos estudarem. Nós cobramos vaga na pós-graduação, programa que tenha a pós-graduação voltada para a nossa categoria, e, efetivamente, alguns dizem, não, isso é ilegal, não pode. Um monte de universidade faz. Nesse momento está começando uma turma, que é o convênio Rural do Rio com a Rural de Pernambuco, com 30 vagas de mestrado, todas para técnico administrativo. Então, quando se quer, se toma iniciativa, e pega exemplo, inclusive, de outras universidades. Estamos cobrando algum tempo, porque acreditamos que nós estamos dentro de uma universidade, no mínimo tem que ter um programa de incentivo aos trabalhadores estudarem, isso é o mínimo de coerência que estão pedindo. É o contrário, se nega e se empenha para ter uma política para o trabalhador dessa universidade. Estamos colocando aqui, porque é óbvio que o reitor está ignorando nossas falas quando atinge a crítica a ele. Estamos colocando para o demais conselheiro para saber a responsabilidade desse conselho, seja que aconteça uma tragédia no hospital, ou das gastanças que tem na universidade, passando por cima do que se resolve esse conselho aqui.
Próximo conselheiro inscrito, Francisco Palharini. Abriu mão, conselheiro Tarcísio Rivelo. Prezado presidente do conselho, secretário, demais conselheiros e convidados, funcionários. Nós que participamos da gestão, é muito interessante nós vermos as coisas funcionando dessa forma. Quer dizer, quando você começa a procurar organizar as coisas, no sentido de você fazer com que haja um controle de acesso, não mais do que isso, e esse controle de acesso, de uma maneira mentirosa, colocada pelo sindicato, inclusive colocando em forma de pânico a população que frequenta o Antônio Pedro, colocando um panfleto que no fundo tem um fogo, exatamente o que o meu antecessor falou, e que não tem nada disso. O processo de controle de acesso, o sistema de controle de acesso é feito por catraca. Catraca é essa que tem as roletas, tem as portinholas e tem as rotas de fuga. As catracas, ela tem um sistema antipânico que a pessoa que está orientada, aciona o sistema de antipânico, a catraca ela não fica mais funcionante. A portinhola se abre. Portinhola esta que passa cadeirante e passa maca. E que o sindicato... Eu sou uma pessoa educada, senhor. Se o senhor quiser amanhã, pede ou depois a parte ao Roberto, ele vai dar, com certeza. Passa, tanto é que nós passamos e colocamos uma fotografia passando. Então, eu acho que o sistema que está lá pode ser não um sistema tão perfeito como fala. Mas, Só focado, só. Pode não ser um sistema tão perfeito, mas é um sistema que funciona. É um sistema que vai tentar organizar o hospital. Agora, as pessoas que não querem se organizar, muitas das vezes são pessoas... Alô? São pessoas que querem colocar realmente numa mídia para aparecer. Eu só entendo isso. Eu não quero bloquear ninguém, não vai ter confronto com ninguém. A coisa vai ser paulatina. Paulatina. Mas é uma coisa avessa ao serviço público, avessa ao servidor público, que as pessoas fazem campanha para não faça crachá. Não faça crachá. Porque a catraca ela é inteligente. Ela vai ser passada e vai ser aberta. Nós temos que voltar ao ano de 1900, antigamente, em que você dava carteirada no guardinha. O professor titular, o professor, o funcionário com mais verba, com mais condição de resolver as coisas, vai dar uma carteirada no guardinha, não vai poder mostrar, inclusive, os seus pertences. Não é constrangimento nenhum, isso é organização. O fato, professor Roberto, de nós estarmos num serviço público, não significa que tem que ser desorganizado. Eu entendo assim. Eu vou ao Ministério da Educação, quando eu vou a Brasília, ao Ministério da Saúde, eu tenho que passar por um detetor. Não vou passar por um detetor, o senhor não vai entrar, senhor. Então, essas coisas, para mim, é muito clara. Se querem botar bandeira, política eleitoreira, bota bandeira inteligente, não uma bandeira de pânico, desorganização. Não. Existe rota de fuga, existe um projeto de contra-incêndio, de brigada de incêndio, está em curso, está no Corpo de Bombeiro. Nunca foi feito isso. Nunca foi feito isso. Essa é a verdade. Então, as pessoas colocam de uma maneira enganosa, falando que o problema todo é controle de acesso por causa das 30 horas. Eu não tenho a ver com 30 horas. Essa é a verdade. Eu tenho a ver que a pessoa faça a produção para o hospital andar. Isso eu tenho.
Eu sou obrigado a ter isso. Para que trata bem os nossos pacientes que estão lá, que é o paciente SUS. É o seu João, a dona Maria, que eu não sei quem é. Que nos pagam. Eles nos pagam. Daqui a pouquinho nós temos que formar uma associação dos usuários do Antônio Pedro. Para fazer um contraponto. Eu não estou preocupado, desculpe o que eu vou falar, eu não estou preocupado com o sindicato, estou preocupado com o SUS. Essa é a minha preocupação. Mas não. Fazem panfleto, professor Roberto Salles, caros colegas, caros companheiros de uma maneira enganosa, colocando fogo, transformando aquilo em tragédia. Se amanhã tiver uma tragédia, me desculpe, nós fotografamos tudo que foi colocado. É possível até que haja um complô para isso, porra. É possível até que haja um complô. Porque as pessoas falam que vai ter, será que é possível que não fazem amanhã uma sabotagem? Já foi falado comigo isso. Porque não é possível. Essas coisas, para mim, senhores e senhoras, magnífico reitor, me deixa triste. Porque a gente se envolve. A gente se envolve. Nós sabemos, Roberto Salles, as pessoas que trabalham no Antônio Pedro, mais próximo do Antônio Pedro, o que nós encontramos lá e como está hoje. Tem problemas? Tem. Mas estamos procurando organizar melhor a situação no Antônio Pedro. Essa é a verdade. Agora, Concluindo. Isso aí demanda esforço. E aí é antipático. Você organizar? Não. Quanto mais desorganizado é melhor, porque eu vou ganhar o voto. Eu não estou preocupado com o voto. Estou preocupado com a organização para o SUS. Essa é que é a verdade. Se eu tenho que desorganizar para ganhar voto, por favor, então não conte comigo. Não conte comigo. Se eu tenho que desorganizar, professor Roberto, para ganhar voto, não conte comigo. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Jorge Najar. Sem parecer de bombeiro, não estou discutindo com ninguém. É fácil o diretor do meu gerente, é fácil se preocupar comigo. Conselheiro Jorge Najar, por favor, com a palavra. Conselheiro Jorge Najar, com a palavra, por favor. Por favor. Bom, o conselheiro Jorge Najar está com a palavra. Obrigado. Eu vou falar durante 2 minutos, vou dar 1 minuto aqui a Camila, né? Camila que me pediu. Eu vou falar 2 coisas bastante rápidas. A primeira delas tem a ver, inclusive, com uma carta que eu coloquei para os meus professores, né, da Faculdade de Educação, que vazou, foi para Facebooks, etc., de todo mundo, acho que da universidade, ou quase todo mundo, né, sobre um caso que aconteceu no campus do Graguatá, em que foi preso, né, um assaltante que entrou correndo no campus. A questão daquela carta, que era específica para a Faculdade de Educação, para os professores da Faculdade de Educação, não tem a ver com uma crítica à segurança, porque, no caso, pelo contrário, a segurança do campus foi bastante eficaz. Não teve absolutamente nenhum problema com a segurança. Ela prezou a vida, ela prezou a saúde dos professores e alunos que ali estavam presentes, etc., e agiu muito bem. A questão é a existência de aulas em período letivo regular, quando a cidade está parada. A cidade está parada no feriado de Araribóia, está parada. Está parada no sentido de que não tem ônibus para as pessoas chegarem, não tem gente na rua andando, não tem policiais na rua. Em suma, é um ambiente propício para que casos como esse ocorrem. Claro que não vão ocorrer só nesses dias, mas é um ambiente propício para aumentar o risco, que já é grande, a gente sabe, de uma cidade como Niterói, como Rio de Janeiro, etc., o risco de violência é grande, mas aumentar esse risco. Então, eu peço bom senso ao CEP, eu vou escrever uma carta para o CEP e tudo, mas eu acho que nós, do CUF, temos que pensar nisso. Não dá para a gente fingir, né, e botar um semestre letivo, né, que incorpore aquilo que não pode ser incorporado. Por quê? Porque prejudica a todo mundo. A segunda coisa, também bem rápida, é a questão da entrada do campus do Graguatá. Eu sei que isso já foi falado aqui, né, mas está cada dia pior. Com essas chuvas, aquilo virou um
um charco. Quem entra e sai todo dia, está andando no charco todo dia para entrar e sair. E mais, se expondo a risco, porque aquilo não tem calçada, ou tem uma calçada pequenininha, você tem um afluxo de carros grande, um afluxo de pessoas enorme, que andam no meio da rua. Num dia desse vai ter acidente. Já quase teve batida várias vezes. Quinta-feira retrasada, eu levei meia hora para sair naquela reta final. Por quê? Porque tinha fila tripla ali. Deu um nó. Então, em suma, é uma questão que eu sei que não é da universidade especificamente, porque a universidade ela não possui, aquela saída não é propriedade da universidade. Entretanto, é a entrada do nosso campus. E eu acho que a gente tem de evitar esforços para que se resolva em termos urbanísticos o que está acontecendo ali, porque aquilo não só coloca em risco, inclusive, a saúde, a vida de todos nós, é absolutamente desconfortável e é um cartão de visitas terrível para a nossa universidade. Aquela entrada é mostrar, olha que universidade, você convida alguém de uma outra universidade, alguém do estrangeiro, que entra por ali, aquilo é um absurdo. Tá? Então, acho que, eu não sei exatamente como a gente faria, mas eu acho que, como o CUV, eu acho que a gente tem de pressionar para que ocorram cada vez mais gestões da universidade com a Prefeitura de Niterói para resolver essa situação. Bom dia, eu sou Camila, sou do coletivo Não Vou Me Adaptar. A gente distribuiu um panfleto que vai explicar melhor o recado que a gente quer passar. A gente tem pouco tempo. Eu só queria reforçar sobre a questão da segurança, que vai para além desse último caso que o professor Jorge Nazar falou aqui. Em novembro, a gente organizou estudantes de pedagogia, os estudantes da UF de modo geral, trabalhadores, a Marcha das Vadias, que a gente questionou a questão da violência na cidade de Niterói. Logo após, teve o caso que a Bia falou aqui, da estudante de serviço social que foi estuprada. E, assim, isso vem só aumentando, assim, um pouco diferente do que o professor falou. Eu acredito que ainda a segurança da universidade ainda está um pouco débil, a questão da iluminação. Eu sou moradora da moradia estudantil. A gente, depois de 2 meses na moradia, já tiveram diversos casos, pelo menos 3 casos que eu soube de assalto em torno do campus. Tem a ver com a questão do Buizuf, que não vai não atende às necessidades dos estudantes, vai até o Valonguinho, por exemplo, não vai até as barcas, não vai até o terminal. Quer dizer, então, eu vou deixar aqui, em nome do coletivo Não Vou Me Adaptar e dos moradores, eu sou conselheira do Conselho Deliberativo da moradia estudantil, essa insatisfação quanto à questão da iluminação. A gente também acredita que o número de seguranças é pouco devido à demanda que a universidade tem. A universidade não mudou a sua dinâmica depois da construção da moradia, continua mesmo, e é uma segurança que não é voltada para os estudantes, é voltada para o patrimônio. Explica melhor aí no panfleto. Aí queria deixar aqui a nossa reivindicação enquanto coletivo e enquanto morador da moradia estudantil. Obrigado. Conselheiro Paulo Tralles. Conselheiro Madureira. E, por último, o conselheiro Heitor Moura. Então, professores, servidores e estudantes, bom dia para todos. Assim, seguindo a onda aí do Bom Senso Futebol Clube, eu acho que eu gostaria de fazer um debate com esse conselho para que a gente tenha cuidado e tenha bom senso. Porque esse debate da segurança pública é um debate muito mais além do que simplesmente contratar mais seguranças e colocar mais iluminação no campus. Esse debate ele tem que ser qualificado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse debate, porque não a gente cria um estado de exceção na universidade de achar que os assaltos que ocorrem na cidade, em volta do campus, os assaltos que acontecem na moradia estudantil, os estupros que acontecem ao redor do campus, a gente pode achar que isso são fatores que são feitos e acontecem por quem mora nas favelas em torno. Então, a gente tem que qualificar muito esse debate, porque eu já ouvi muitos professores, e a gente sabe que a Universidade Federal Fluminense, os professores da universidade, no seu todo, não são progressistas. Tem muita gente que tem muito preconceito e tem um debate muito débil sobre isso, e eu já ouvi isso, de que tudo que acontece em volta do campus, todos os assaltos são praticados por pessoas que são do Morro do Estado, ou do Morro do Palácio, ou do 94, ou da
da Lara Vilera, né, aquela favela que fica ali perto da engenharia. Então, a gente tem que qualificar muito esse debate. Tem que tomar muito cuidado com esse debate. É um debate muito mais amplo. Ele tem que ser feito com qualidade, por todos os segmentos. Senão, a gente cria aqui nessa universidade um estado de exceção. E aí, como eu já vi muitas vezes, e com todo respeito que eu tenho aos trabalhadores de segurança na universidade, que são contratados e recebem um salário muito baixo, inclusive, eu já vi, né, e não é culpa deles, eu acho que é culpa de um processo político que muitas vezes são implementados pela própria academia, que entre um negro na universidade, mal vestido, e que não tem uma boa aparência, o cara pega logo o radinho e liga, ó, tá entrando um cara aí que é negro, tá mal vestido, então tem que tomar cuidado com esse cara, né? E a gente sabe que, né, grande parte desses estupros que acontecem são praticados, né, pela classe média de Niterói. Então, a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que ter essa dignidade de fazer esse debate político, porque a gente vai acabar, né, criando para dentro da universidade, né, um medo, né, um estado de medo, um estado de exceção, que daqui a pouco só vai poder entrar, né, para dentro do campus da universidade as pessoas, né, de boa aparência, as pessoas bem vestidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Roberto Salles. A gente tem que qualificar esse debate. Esse debate tem que ser qualificado, tem que ser feito não só com a Universidade Federal Fluminense, principalmente com a universidade, porque a universidade é um espaço político, de debate político, de pensamento. Então, nós temos que fazer esse debate. Temos também que conversar com a prefeitura, o prefeito de Niterói também tem responsabilidade nesse processo, o governo do estado também tem responsabilidade nesse processo. Então, tem que chamar, né, todos os atores políticos da cidade e qualificar esse debate. Qualificar esse debate para não acontecer, né, igual aconteceu no Morro do Estado esse ano, que, né, já mataram seis amarildos no Morro do Estado e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Já morreram 6 jovens no Morro do Estado esse ano, que foram mortos pela polícia, e são 6 amarildos e ninguém ficou sabendo. A imprensa não noticiou isso. Então, é um debate que a gente tem que sentar à mesa e qualificar esse debate. Porque, senão, a gente cria um estado nessa universidade, um estado de exceção, de medo, que eu não sei aonde vai dar. Então, eu peço aí bom senso a todos, né, a todos os meus companheiros aqui do Conselho Universitário, que a gente abra esse debate. Abra esse debate. Inclusive, esse debate sobre a segurança pública tem que ser um debate, tema de campanha para reitor. Acho que os candidatos a reitor têm também que debater esse processo na campanha eleitoral, que é importante. Então, acho que a gente tem que ter, né, qualidade nesse debate. Inclusive, eu não sei, né, se isso é possível, professor Roberto. Eu acho que a gente, né, o reitor, através do Conselho, poderia abrir um processo de diálogo com o governo federal, no sentido, né, de repensar essa questão da segurança nos campos. Eu acho que a segurança nos campos tinha que ser pública. Tinha que ter concurso para segurança na universidade. Tinha que ter concurso público para segurança, porque a partir do momento que a gente abre esse debate da segurança pública, o cara que é segurança, e ele é um funcionário público, ele é melhor preparado, porque não dá para a gente, né, fechar os olhos e o cara que trabalha lá no Valonguinho, ou na portaria do Iguatá, ganhar R$700, R$800. É um absurdo. Não ganha nem um salário mínimo, ganha um salário mínimo. Ganhar R$700 para defender o patrimônio, que eu acho que a vida, o ser humano, a vida, é muito mais importante que o patrimônio, mas, claro que a universidade tem que também preservar seu patrimônio. A gente tem que, né, qualificar esse debate no sentido de pensar, né, de abrir um diálogo, de ter concurso público para segurança. Porque eu acho que isso, né, também qualifica o debate da segurança pública. E, para terminar, o nosso pré-vestibular popular do meu estado, que tem muita gente de comunidade, a gente teve agora 800 inscritos, foram 800 pessoas inscritas para o processo seletivo. Nós estamos fazendo agora um processo seletivo de entrevista, e aí eu queria dar esse informe, porque, né, a universidade está apoiando os pré-vestibulares populares. Foi uma proposta nossa aqui no Conselho, no PDI, para que tivesse verba para os pré populares. Acho que o pré da engenharia também está tendo muitos inscritos, né? O ano passado teve 1.000 inscritos, né, ou mais.
1.500 inscritos, né? Hoje, o pré-vestibular do Moço tem 800 inscritos, então eu acho que é uma política também que tem que apostar, que tem que ampliar, porque o debate de segurança também passa pela educação. Quanto mais pessoas com acesso à universidade, com acesso à escola, o índice de violência cai mais. Então, pensar a questão da segurança é também pensar na educação, é pensar formas de acesso à universidade. Então, acho que é um debate que nós temos que qualificar. Obrigado. Por último, o conselheiro Heitor Moura. Penúltimo, que eu estou inscrito por último. Magnífico reitor, senhores conselheiros, 2 assuntos me trazem aqui ao microfone. O primeiro deles é uma excelente notícia. No final dessa semana, houve o fechamento do exercício financeiro da Universidade de 2013. São regras que nos chegam, são prazos pré-determinados e que todo serviço público obedece. Nós conseguimos fechar muito bem o orçamento da universidade, zeramos todos os créditos disponíveis, ou seja, todo aquele recurso que o MEC e outras instituições nos proporcionaram durante o ano de 2013 foram inteiramente gastos. Ou seja, não houve nem desperdício, nem muito menos uma coisa pior, que a gente ter o recurso e não conseguir utilizá-lo por qualquer razão. Então, ele foi inteiramente fechado e cabe aqui, eu gostaria que constasse em ata, um elogio especial ao Departamento de Contabilidade e Finanças, o DCF, que é o setor técnico da universidade que cuida dessa matéria e que veio trabalhar sábado, domingo, para poder concluir esse fechamento, mais uma vez, com sucesso. É uma tranquilidade para a universidade. O segundo deles, magnífico reitor, diz respeito a uma proposição que eu quero apresentar hoje ao Conselho, tendo em vista que já se aproximam as datas para a eleição de reitor e vice-reitor da universidade. E nós temos uma série de prazos que são previstos na legislação. 90 dias para isso, 60 dias para encaminhar para o MEC. Então, esse processo ele já se inicia já. Então, para isso, é preciso que nós aprovemos hoje uma proposta que eu vou passar a ler, que adota o mesmo critério, a mesma funcionalidade que foi feita há 4 anos atrás. Nós, do Conselho, credenciamos a Associação dos Aposentados da Universidade, a ASP, para ser a responsável pela operacionalização do processo eleitoral, para poder, dessa forma, fazer com que a universidade obedeça a toda a legislação a respeito. Então, por exemplo, se a própria universidade, isso foi discutido longamente há 4 anos atrás, se a própria universidade toma a si a responsabilidade da execução do processo eleitoral, ela tem que obedecer à lei que diz que é 70, 20, 10, a proporcionalidade. Para fazer paritário, conforme já aprovado por esse Conselho de longa data, é preciso que uma instituição externa à universidade, lógico, uma série de laços, que a gente conhece muito bem, nós temos, inclusive, representantes da ASP-UF aqui no Conselho, que é a professora Vilma Câmara. Então, a ASP, com toda a tranquilidade, realizará o processo obedecendo às instruções da universidade. Então, o projeto que eu submeto ao Conselho é o seguinte: solicitar a Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, ASP-UF, para assumir o processo de realização da consulta eleitoral para a escolha do próximo reitor e vice-reitor dessa universidade, obtendo para tal poderes para a execução de todos os atos e procedimentos necessários à sua consecução. Consecução do mencionado processo, até seu final, comprometendo-se a UF
a colocar à disposição daquela associação todos os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos acima referidos, atendendo-se assim ao disposto no item 24 da norma técnica número 448/2009 do MEC e da cláusula primeira, infine, do convênio celebrado em 7 de junho de 2005 entre a UF e a ASP-UF. Então, já existe, né, para todos os efeitos, um convênio em vigor que permite que haja esse relacionamento, sempre em alto nível, que acontece entre a Associação dos Aposentados da Universidade, presidida pela professora Edil, e a própria universidade. Então, nós estamos rigorosamente seguindo a legislação e dando poderes à ASP-UF no que se refere à execução do processo eleitoral. E, claro, nós estamos nos comprometendo a assumir as despesas decorrentes de um processo dessa ordem, emissão de confecção de cédulas, de transporte e etc. Uma série de despesas que é um processo que envolve toda a universidade, e, evidentemente, a gente já está dando esse trabalho à ASP-UF, não vamos poder cobrar da ASP-UF, pelo contrário, nós temos que fornecer à ASP-UF os recursos necessários para o bom desempenho dessa tarefa. Então, entrego... Pois não, eu vou... Só um minutinho. Como o professor Heitor é o último inscrito, e eu vou falar o final de tudo, depois, quando terminar o conselho, até para responder algumas coisas, eu já aproveito e coloco em discussão a proposição do professor Heitor. Professor Palharini, o primeiro orador inscrito. Eu posso ter ouvido de modo equivocado, mas eu entendi que na formulação que você fez não está presente nenhum encaminhamento à ASP dizendo em que termos o processo se realizaria. Se ele seria paritário, se obedeceria à legislação. Enfim, eu acho que essas coisas são importantes de estar presente, porque se a gente está solicitando a um órgão externo, por mais proximidade que a gente tenha com a ASP, né, a realização desse processo, que a gente diga também em que termos que a gente quer que isso seja realizado. Ou essa decisão vai ficar a cargo da ASP, né, e não fica a cargo desse conselho. Então, eu acho que essas coisas, era necessário a gente ter um esclarecimento maior, tá bom? Muito obrigado. Eu vou esclarecer a dúvida do professor Palharini, tem razão de ser, mas isso já está previsto aqui no próprio texto, quando eu falei que, obedecendo ao disposto no item 24 da norma técnica 448/2009, a gente já diz como vai ser esse processo. Não, tudo bem. Claro. A norma técnica, ela diz que consultas realizadas por instâncias, por instituições externas à universidade, poderão seguir diferentes formatos. Qual é o formato? Não amarra. Eu posso convidar um comitê para escolher, posso fazer eleição universal, com voto universal, posso fazer com voto proporcional, enfim. Qual é o modelo que nós queremos adotar? É isso que eu estou defendendo, que a gente diga para a ASP o que é que a gente quer. Convide, convide e diga. Na verdade, nós vamos fazer exatamente como foi há 4 anos atrás. E está claro que o processo é paritário. Por quê? Porque isso foi aprovado pelo próprio Conselho. Então, tem toda uma legislação que já vem lá de trás, que contempla a regra certinha de acordo com aquilo que nós que nós estamos acostumados e que foi votado por esse Conselho. Não sairá 1 milímetro disso. Mas a gente depois... a gente não pode mudar, porque para mudar até pode, mas teria que submeter ao Conselho, como foi dito pelo próprio professor Palharini. Bom, vamos fazer voto universal, por hipótese. Teria que trazer a esse Conselho, discutir e votar. O que prevalece hoje na regra do jogo, eleição paritária, como foi feita, igualzinho a 4 anos atrás. Tá bom? Essa proposta que é... E tem outro esclarecimento, professor Palharini. Passa a mesa, E então. aqui tem pessoal da área de jurídica, que
pode responder melhor, parece que a legislação não permite mudança de regra, faltando menos de um ano para processo eleitoral. Então, não tem como mudar, a regra vai ter que ser exatamente como foi na eleição passada. Então, eu queria submeter, esclarecendo que nós vamos ter um recesso, por causa da Copa do Mundo, de aproximadamente 35 ou 40 dias. Né? Então, obviamente, o processo de escolha não vai poder ser nessa época. Então, por isso que temos que nomear, entregar a ASP, né, como fizemos, na confiança de que o processo será tranquilo. Inclusive, lembro que a presidenta da comissão da outra vez foi a professora Sidênia, né? Obviamente respaldada com vários professores. E a ASP tem a liberdade de escolher, seja professor, funcionário desse conselho ou fora desse conselho. Então, isso mostra que a comissão é isenta da universidade e, portanto, nós podemos utilizar, né, como vemos utilizando o voto paritário. Então, eu queria submeter ao conselho a proposição e recomendar a aprovação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos para a ordem do dia. Eu vou falar no final, eu prefiro ir para a ordem do dia, no final eu respondo alguns questionamentos. Só vou ler um edital, professor. Edital de convocação para representantes da comunidade nos Conselhos Superiores da Universidade Federal Fluminense. O reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, atendendo ao que determina a resolução número 46 de 97, do Egrégio Conselho Universitário dessa Instituição Federal de Ensino, de 20 de agosto de 97, publicado no Boletim de Serviço da UF, número 163, de 28 de 8 de 97, as páginas 19 e 20, faz saber que o Conselho Universitário realizará reunião extraordinária no dia 18 de dezembro do corrente ano, às 9 horas, conforme dispõe o artigo 2º da referida resolução. Para isso, convoca os interessados a concorrer às eleições para a escolha dos representantes da comunidade, junto aos colegiados superiores dessas universidades, respectivamente, Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores. Para comparecer à Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores, cito a Rua Miguel de Frias, número 9, terceiro andar, Icaraí, nesta cidade de Niterói, no horário de 9 às 17 horas, durante o período de 28 de 11 de 2013 a 16 de 12 de 2013, munido de indicação de entidade pública ou privada, representativa da comunidade ou de seus segmentos, com pelo menos um ano de existência legal e sede no Estado do Rio de Janeiro. Entidades essas que poderão apresentar cada qual apenas um candidato e respectivos suplentes para cada conselho superior. Oportunidade de que ambos, candidatos e suplentes, deverão igualmente juntar seus currículos e declaração de compromisso de representar a comunidade nos conselhos superiores. Maiores informações poderão ser obtidas na própria Secretaria dos Conselhos dessa instituição pelos telefones 26 29 51 26 e 26 29 51 27. São quatro vagas no CUV, 2 no CEP, 1 no Curadores. 4 no CUV, 2 no CEP, 1 no Curadores. E a data de inscrição vai do dia 28 de 11 de 2013 a 16 de 12 de 2013. Bom, vamos à ordem do dia. Professor Heitor. Eu gostaria, senhor presidente, de acordo com a prática que a gente já vinha adotado, propor a aprovação em bloco da nossa pauta, cuja maioria de processos são de absoluta rotina, doações, etc., independente de algum destaque que algum conselheiro deseje fazer, e respeitando também aquelas que têm quórum qualificado, que não temos número de acordo com a informação da Secretaria. Então, seria essa, senhor presidente, a proposta. Bom, já deixamos de fora a concessão de títulos, né, porque tem que ter quórum qualificado de 1 ao 13, já são retirados da pauta. Quais são os destaques? 14, 19, 18,
Então, vamos lá. Retirado de pauta de 1 a 13, porque tem que ter o quórum qualificado. Então, destaques 14, 18 e 19. Vou submeter à votação em bloco, com exceção dos destaques e dos processos retirados de pauta. Ok? Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 14. Relator. Instituto de Ciências da Sociedade de Desenvolvimento Regional, criação dos departamentos de ensino do curso de graduação em Psicologia de Campo e História. Qual é o esclarecimento? Mas são cursos que foram criados dentro do projeto de expansão por aquela comunidade, né, e estão sendo consolidados, porque isso aí foi previsto, né, é aprovado pela Comissão de Metas e do PDI, né, na origem da criação dos cursos, das faculdades, né, e agora estão consolidando através dos seus departamentos. Sim, mas foi o que foi proposto do projeto de campus, a criação desses cursos de graduação, e que foi aprovado por esse conselho, lá atrás. Ok? Considera... pois não. Curso de graduação na cidade de Campos, isso. Nesse polo. Isso, nesse polo. Alguma dúvida a mais? Podemos considerar esclarecido? E podemos colocar no bloco como aprovado? Então, os conselheiros estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 18. Comissão própria de avaliação da UF. Projeto de resolução referente à formação de comissões locais de avaliação nas unidades acadêmicas. Conselheiro Palharini. Esse conselheiro Palharini, por favor. Chama o professor Palharini que está tomando café aí fora, por favor. Não, mas aí deixa ele... esse eu não sei, porque o outro eu sabia. Esse é o conselheiro. Conselheiro, por favor, explica aqui, tira a dúvida do conselheiro Pedro Rosa, sobre essa comissão própria de avaliação. Nesse caso, o outro eu pude explicar, viu? Te poupei, mas esse não dá, por favor. Aqui, professor. Fica aqui, cara. Fica aqui, senta aqui. Vou deixar você botou ele à esquerda e o outro ali à direita. O Alexandre botou à esquerda, não à direita. Bom, já são duas explicações, no meu entendimento, cabem aqui. Uma é de ordem legal. Pela lei que criou o SINAES, as universidades têm necessariamente que conduzir processos de avaliação autônomos, conduzidos por ela, com os parâmetros que ela assim o estabelecer. Essa é uma aspiração de todas as universidades, de construir seu próprio procedimento de avaliação de forma autônoma, seguindo os princípios que interessam a cada universidade. Quando o SINAES estabeleceu, SINAES, para quem não sabe, é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Quando o SINAES estabeleceu que cada universidade deveria ter, ele também estabeleceu que nos formulários de avaliação utilizados pelos avaliadores do MEC, indicados pelo MEC, consta um item ou um conjunto de itens que verifica os procedimentos que a universidade está tomando com relação à autoavaliação. Ou seja, se a universidade tem autoavaliação, isso é pontuado de uma forma positiva. Se verifica que não,
isso é pontuado de forma negativa. É uma forma de indução à presença disso. Bom, essa é uma explicação que justifica esta proposição. Por outro lado, quando na UF foi instituída a CEPAIUF, a Comissão Permanente de Avaliação Institucional da UF, há 12 anos atrás, ainda na época do professor Cícero, foi também aprovado pelos conselhos superiores um projeto de avaliação institucional que continha uma diretriz que privilegiava a avaliação autônoma. E essa avaliação institucional, essa avaliação para o conjunto da UF, continha a participação das unidades com uma comissão de avaliação em cada unidade. Haveria a comissão central, que daria assessoria permanente, forneceria técnicos, equipamentos, material, recursos, tudo o que fosse necessário para que cada unidade pudesse conduzir a sua própria avaliação. Eu não integro mais, já há vários anos, a comissão de avaliação da UF. Há mais de 8 anos eu não integro essa comissão. Quando eu tomei conhecimento na CLN dessa proposição, foi assim que eu entendi, até pela conversa com membros da comissão. Então, está se instituindo, no âmbito da UF, a ideia de que cada unidade, se aprovado, né? Se aprovado, estaria se instituindo, no âmbito da UF, a ideia de que cada unidade deveria contar com uma comissão própria de avaliação, que conduziria as atividades nesse sentido ali no âmbito daquela unidade. A soma e a integração dessas autoavaliações por unidade comporia, ao final, a avaliação institucional da UF. Na última visita da Comissão Nacional de Avaliação de Universidades, o professor Zé Márcio e a equipe da CEPAIUF conduziram um belo trabalho de sistematização de informações, de dados, de autoavaliação, e apresentaram à comissão, tanto é que o resultado foi a nota 5, e mereceu uma moção de louvor, que eu mesmo propus aqui no Conselho. Agora, nós temos que saber se nós temos ou não condições de conduzir esse processo por unidade. Isso é uma exigência, isso está sendo cobrado de nós. Eu acho que, se a universidade tem querelas, e tem muitas, com o sistema oficial, por que não conduzir o seu próprio processo de avaliação? Por que não afirmar sua autonomia, conduzindo, baseado nos seus princípios, nas suas diretrizes, um processo de avaliação? Se ele vai ser errado, certo, isso nós vamos debater, nós vamos nos confrontar aqui, vamos quebrar o pau, que a gente não quebra por outras coisas, vamos quebrar pensando no futuro da nossa universidade. Então, eu particularmente sou favorável a isso. Agora, deixar isso a cargo das unidades, sem uma contrapartida de recursos, não estou falando de recurso financeiro, é de recurso humano, para analisar dados, para compor instrumentos, para poder trazer avaliadores externos, para trazer contribuição externa, para ajudar a pensar o currículo em cada unidade, currículo da pós, o currículo da graduação. Eu acho que aí é importante também. Então, eu estou entendendo a proposição dessa comissão como um passo nessa direção. Outros passos também têm que ser dados, porque, do contrário, é jogar essas comissões às feras. Elas vão ter a responsabilidade, mas não vão ter como arcar. Nem todas as áreas estão acostumadas com os instrumentos característicos de um processo de avaliação. Então, elas vão ter que ter assessoria, suporte. Eu entendo isso como fundamental, mas é a minha perspectiva. Você me dá uma parte de um... Claro. Não, é só uma informação. A discussão acerca de uma possível comissão local nas unidades foi discutida no Fórum dos Diretores, por mais uma vez, inclusive. O conjunto de diretores está vendo com bastante carinho, vamos dizer assim, né, essa possibilidade. A gente acha que talvez no início a gente não consiga fazer
100%, as coisas como devem ser, mas a gente acha que é importante começar a fazer essa avaliação no sentido que a gente fala tão mal, um pouco como a Palestra falou, tão mal de avaliações externas. É fundamental que a gente dê a nossa cara para a avaliação que a gente quer para a nossa universidade. Então, o Fórum de Diretores também está sensível a essa possibilidade de aprovação pelo CUV, né, das comissões locais. Eu não acompanhei o processo anterior que citado aqui pelo Palharim. Eu queria fazer duas perguntas. Um dos itens cita que a composição é por discentes, docentes e servidores técnico-administrativos. Quem os escolhe? Essa é a pergunta, porque não está dizendo isso no texto. Faculdade veterinária vai definir, fazer sua avaliação. Acho que a iniciativa é interessante, a autonomia, né? Para isso, então quem escolhe lá? Os trabalhadores se reúnem e definem quem é? Os professores? Se é assim, eu estou garantindo uma autonomia também no sentido de quem que vai estar contribuindo com essa discussão. Como na companhia anterior, não tem grau de complexidade. O segundo é como aí não está dizendo, você citou verbalmente quais são os parâmetros. Também essas unidades vão ter autonomia para definir quais são os parâmetros, o que quer abordar e tudo mais, ou tem uma orientação nacional, por exemplo, os sinais. Já está dizendo, olha, tem que abordar isso e aquilo, outro ponto, e você só discute em cima disso, ou as universidades têm autonomia para discutir, olha, queremos discutir a avaliação com base em tais elementos. É pergunta mesmo, porque como não está explícito aqui, e eu não peguei outro momento anterior, para saber como é que vai ser parte à frente, para saber o grau da autonomia mesmo. Já existe uma comissão central que trabalha, que ela fez algum trabalho e mereceu uma menção honrosa aí da universidade. Mas ela agora quer expandir esse processo. Diga só. Estou encerrando as inscrições na fala do Saulo. Quem quiser se manifestar vai ter que ser na fala dele para depois a gente concluir. Alô? Bem, esse assunto tem sido discutido no Fórum de Diretores e também na comissão mista do PDI. E realmente existe uma preocupação a gente fazer uma autoavaliação. E já existe uma comissão permanente que já tem até um formulário eletrônico. E acontece que esse formulário eletrônico, ele detecta problemas gerais e problemas específicos de avaliação de uma unidade. Cada unidade tem a sua especificidade, uma trabalha, né, com química, outra com engenharia, outra com matemática. E a importância dessa avaliação local seria exatamente essa, a gente conseguir detectar esses problemas que são específicos dessas unidades. E aí, se tem a ideia de pegar esse formulário, que ele é geral, e trazer para as unidades vão trabalhar em cima dele, e a partir dele gerar novas perguntas para poder abranger aquelas especificidades das unidades. Então, o objetivo é esse, é isso que tem sido conversado a nível de PDI e também de Fórum de Diretores. Acho que tem dois conselheiros inscritos, conselheiro Creso, é isso? E conselheira Cristina, e está encerrado. Conselheiro Creso. Eu não participei da reunião do fórum, das últimas reuniões do fórum, com um problema de saúde, e eu estava ausente dessas reuniões. Mas eu tenho que vir, eu tenho que concordar com o professor Palharini. Eu acho que está se fazendo uma confusão entre uma avaliação institucional da universidade e as avaliações institucionais dos cursos. A avaliação institucional do curso já existe e deve ser feita. A avaliação institucional da universidade tem que ser por uma comissão própria de avaliação. Então, que é a autoavaliação da universidade. Fazer isso departamentalizado vai fugir um pouco à abrangência da avaliação institucional que deve ser feito pela universidade em si. Nós não temos, na avaliação do curso, nós temos que realmente verificarmos as deficiências, os laboratórios, número de professores. Na avaliação institucional da universidade, nós temos que obedecermos 3 dimensões,
que a infraestrutura da universidade é os docentes da universidade e a parte acadêmica, o projeto institucional acadêmico da universidade, não dos cursos. Por isso é que eu me manifestei através do e-mail, dizendo que, de uma certa forma, se nós montássemos essas comissões de avaliação local, nós iríamos compartimentalizar algo que tem que ser por inteiro. A avaliação institucional tem que ser uma avaliação dos docentes da UF, não é dos docentes da minha faculdade. E isso, a comissão de avaliação, de autoavaliação, ela tem que ter esses recursos nas mãos, porque a última que nós encontramos estava principalmente baseado em estudantes. Número de estudantes por cursos, número de... uma série de coisas direcionado para os cursos. E eu tenho, o meu receio, e por isso é que eu trago uma reflexão, é que essas comissões locais não identifiquem os problemas que a avaliação da instituição deva ser feita de forma extremamente mais abrangente. Nós não temos que fazermos a mesma avaliação dos nossos projetos pedagógicos, que são avaliações feitas por um outro tipo de comissão, que são nomeadas também pelo INEP. Pois não? Só para esclarecer no debate, pelo que eu entendi das discussões que fizemos, é que a comissão permanente, geral, ela continuará existindo. E os problemas gerais vão poder ser analisados e discutidos nessa comissão geral, né? O que as comissões locais vão permitir é que nós tenhamos, dentro, por exemplo, eu quero olhar lá da minha unidade lá, que eu faço parte, como estão os problemas. Com esses parâmetros gerais, eu não consigo ver quais são os problemas particulares das unidades. Então, o que essas comissões locais vão fazer é analisar, segundo os mesmos critérios, mas vão dar um retrato localizado das coisas. O quadro geral continuará sendo, não deixará de existir a comissão geral, que faz o quadro geral. Pelo que eu entendi, é isso. Olha bem, a comissão geral, ela é obrigatória. A universidade não tem como extingui-la e criar comissões locais. Então, de certa forma, isso... E com relação aos meus laboratórios, como foi dito, Guenin, nós já temos. Nós somos avaliados por uma comissão externa do INEP, que vem verificar exatamente isso. E que vem os seus 3, 4 membros sentar e verificar quantos laboratórios tem, se o número de professores é adequado para cada uma das nossas unidades. O problema que eu tenho receio é que a gente comece a aproveitar alguma coisa extremamente retalhado, tá, para levar um projeto de institucional, um projeto pedagógico institucional da universidade de forma meio departamentalizada, o que não é o caso. Por isso, nós temos duas comissões. Nós temos a comissão de avaliação do curso, que vem verificar exatamente o que o meu curso faz, nas 3 dimensões do projeto institucional, e temos a comissão de avaliação institucional das universidades. São 2 comissões. Concluindo. Está concluído. Última conselheira Cristina. E aí o relator vai fazer um apanhado, uma explicação, um encaminhamento, mas de antemão falo que isso aí não vai ser fácil, não. Eu queria colocar o seguinte, eu também não sei o que aconteceu, que eu não acompanhei essa discussão completamente no Fórum de Diretores. Mas a minha colocação aqui é o seguinte, já que nós estamos aprovando alguma coisa que as unidades vão ter que cumprir ou fazer, por que não ouvi-las antes da gente decidir? Então, eu gostaria que toda essa proposta fosse remetida à colegiada de unidade, com prazo para resposta, e aí a gente, então, pudesse aprovar ou não, de acordo com as observações que venham dos locais. Porque nós vamos atribuir hoje às pessoas coisas que elas nem sequer sabem que vão ter que fazer. E se nós estamos aqui como representantes, nada mais justo que a gente levar
para as pessoas que nos colocaram nessa posição, para que elas também tomem posição. Uma partezinha. No Fórum de Diretores, foi, inclusive, indicado que todos os diretores levassem seus colegiados à Faculdade de Educação. Eu não sei o que houve, Jorge, que eu devo ter dormido. Eu devo ter dormido nessa ocasião. Entendeu? Agora, nós não temos só diretores aqui, nós temos outro tipo de representação. Eu acho justo que todos os representantes, seja lá de segmento, de qual segmento, tenham a oportunidade de debater a questão e possam apresentar suas propostas e composição, e características, metodologia de avaliação, e etc. e tal. Tá bom? Olha, mais uma vez, eu repito aqui, que eu não acompanho para e passo os trabalhos da comissão. Eu estou dela afastado há algum tempo. Acompanho, no entanto, as modificações que ocorreram no projeto, pequenos ajustes que foram feitos pela comissão. Isso eu tenho acompanhado, porque a área da avaliação é uma área que é relativamente cara para mim, importante para mim. Então, eu tenho feito algum acompanhamento. E, portanto, suponho que a minha intervenção, a minha defesa aqui, está ancorada também naquilo que pensa a comissão. Quando o projeto de avaliação institucional foi concebido originalmente, e considerando ao mesmo tempo as transformações, as mudanças que foram nele operadas ao longo do tempo, pressupunham uma lógica de avaliação emancipatória. Esta era a lógica que conduzia o processo de avaliação. Por que eu estou me referindo a essa ideia de avaliação emancipatória? É a ideia de fazer com que a avaliação seja um instrumento de mudança efetiva da instituição a partir dos interesses, desejos, aspirações, projetos que a própria instituição tem. Essa ideia é que conduz a ideia de avaliação institucional. Fazer a avaliação de modo institucional não pressupõe apenas fazer o conjunto da avaliação. Pressupõe, fundamentalmente, que as pessoas que compõem a instituição tomem para si a responsabilidade de conduzir o processo avaliativo a partir dos seus parâmetros. Cada uma das unidades, cada um dos cursos, cada um dos departamentos que compõem a UF tem estágios, tem histórias diferentes. Não cabe, e eu seria radicalmente contra nesse conselho, se para cá viesse um formulário padrão a ser preenchido, a ser imposto em cima de cada unidade ou de cada departamento. Aí, eu diria, bom, eu prefiro a do MEC que está bem feito, já está mais bem aperfeiçoado. Eu quero que a gente conduza a discussão sobre os nossos indicadores, sobre os nossos critérios, sobre as nossas relações. Não é apenas considerar se o professor produz pesquisa ou não. Quais as políticas de pesquisa que tem na UF, como é que essas políticas de pesquisa contemplam os grupos emergentes, aqueles professores iniciantes, os grupos consolidados, qual é o apoio. É óbvio que quando eu coloco desse modo, a primeira coisa que vem à cabeça é, rapaz, isso vai ser uma maçaroca de dados que vai ser impossível interpretar. Mas não é o que acontece nas instituições que assim conduzem. O FMG, Federal do Rio Grande do Sul, os professores têm sensibilidade para discernir o que é local, o que é institucional, o que é típico de uma unidade, o que não é. Nós temos, fundamentalmente, que aprender a fazer avaliação. Nós queremos um processo autônomo em relação ao MEC, mas nós não conduzimos e nem sabemos como fazer. Nós temos uma história de construção da avaliação aí pela frente. Eu aposto nessa perspectiva institucional, emancipatória. Não pense que com isso nós vamos fazer revolução, vamos atacar a Chechênia, nada disso. Nós estamos apenas querendo ser senhores do destino da universidade. Queremos respeitar a sua autonomia, queremos afirmar a sua identidade, queremos afirmar a sua vocação, queremos respeitar os desejos desse grupo aqui. E aí não cabe fazer avaliação por curso, nem ter um parâmetro. Como não cabe, Igor, a gente definir
Quem deve ser a sociedade civil? A comunidade local vai ter que conversar sobre isso. A comunidade local vai ter que discutir, Pedro Rosa, quais os critérios para a composição. Quem é que vai representar os professores? Quem é que vai representar os alunos? Por isso a comissão, desculpa, Roberto, se eu estou ultrapassando o tempo, mas eu acho que é um assunto que merece atenção e a gente tem que conversar sobre ele, senão perde-se oportunidade. A comunidade local tem que decidir, cada uma tem um modo, nós vamos impor. Vai ser por Assembleia Geral? Mas tem prazo. Não, tem prazo, a comissão, a CPA local, deve ter tido um prazo para composição aqui. A universidade tem um prazo para apresentar? Não. Ela pode também não fazer isso. Agora, ela paga o ônus. Porque as comissões que vêm do MEC, observem as comissões de curso. Vocês estão acostumados a encontrar as de curso aí nas suas unidades. Tem lá 5, 6 itens questionando se nós temos uma avaliação autônoma. Eles não perguntam qual é a nossa, que tipo é a nossa. Eles perguntam se a gente tem, se nós estamos fazendo uso dos resultados dessa avaliação. Marilene está aqui, eu acho que, eu não estou ferindo, Marilene, você está acompanhando há 10 anos, eu acho que eu estou respeitando o que sempre foi acordado ali na comissão. Se eu estiver furando, me corta, hein? Por favor, tá bom? Marilene é uma pessoa que ajudou a fundar a CEPAIUF, ajudou a fundar o primeiro projeto de avaliação institucional na UF, que foi comprado pelo conjunto das universidades brasileiras na época do Paulo Renato. Era o grupo do qual eu, Fábio, Marilene, Ana Lana e vários aí faziam parte, né? Vitor da Química, enfim. E foi assumido pelas universidades brasileiras, mas o governo Fernando Henrique defenestrou. E aquilo deu origem a outras coisas. Nós chamávamos o PAIUB 2000. O projeto nacional foi construído a partir do projeto que a comissão da UF formulou. Então, acho que estou razoavelmente inteirado aí. Não posso no detalhe, Marilene, cobre, hein? Bom, pessoal, é isso. Nós não queremos impor, Igor. Qual é o parecer? O parecer é favorável. Agora, eu acho que só deixar nas mãos da CPA geral ou nas mãos da CPA local, sem garantir uma contrapartida, uma retaguarda para essas comissões locais, não dá para levar. Minha proposta é que se aprove o parecer e o professor Palharini faça um resumo, né, do que foi colocado aqui, né, para ser anexado ao processo com essas preocupações todas, obviamente, para que essas discussões colocadas aqui possam ser aplicadas, né, inclusive da discussão nas unidades. Mas pelos 30 anos que eu tenho de UF, né, eu torço para que realmente haja um resultado, mas todo mundo sabe quando se fala em avaliação, é um assunto assim polêmico em alguns setores da universidade, talvez algumas unidades. E eu espero que dentro de 2 anos isso esteja pronto, mas há uma possibilidade de acontecer igual a Tatuí, de ficar 15, 20 anos numa discussão e não sair objetivamente nada. Eu estou torcendo ao contrário, eu gostaria que, num prazo, né, que eu acho que é curto, 2 anos, né, isso realmente tenha um resultado, atendendo a tudo que foi falado aqui. Agora, os prazos são importantes. Se não colocar prazo, vai para uma unidade, vai ficar 1 ano, vai para outra, vai ficar não sei quanto tempo. Isso aí é uma coisa realmente que não podemos deixar de observar pela experiência. Pois não, Cristina? Não, aprovar o parecer das câmaras. A única coisa que nós podemos votar hoje aqui é o parecer das câmaras. Eu estou propondo que o professor Palharini, não, você pode votar contra. Eu estou propondo que o professor... Tá, o que eu estou propondo aqui é que o professor Palharini faça o resumo de tudo que foi falado aqui e anexa. E, obviamente, a comissão tem que ter a sensibilidade do encaminhamento. Agora, eu estou propondo o voto do parecer. Quem for contrário,
voto é contrário, obviamente vai ter outra proposta, né? Eu acho que é isso, não existe outra colocação nesse momento, tá? Desculpa, Roberto. Estou tentando ajudar até para fortalecer. Eu acho que o professor Roberto tem toda a razão no sentido de querer que a gente tome uma decisão e dê o trato devido à bola. Eu acho que essa é uma responsabilidade mesmo do ponto de vista institucional. Mas que para que o processo possa ser conduzido com participação efetiva, com menos resistência, com menos querela, é importante que todos participem. É verdade que um prazo foi dado, o Jorge aqui já relatou e outros relataram que houve alguma discussão no fórum, mas nós não podemos avançar de forma, eu diria, inclinada para um lado ou para outro, para aquele lado mais ou menos envolvido, mais ou menos integrado. Nós temos que envolver mais setores. Mesmo que esse conselho vote por unanimidade, a gente sabe que o trato, a bola disso, vai implicar em resistência, dificuldades. O que eu faria, então? Eu acho que seria prudente que esse conselho indicasse, eu acho que a ideia de aprovação da proposta, eu acho que ela é pertinente, mas, ao mesmo tempo, que retornasse ao fórum para discutir com o fórum de diretores as condições nas quais o processo de avaliação seria construído. Tempo, prazo, recursos, parâmetros, valores políticos. Tem que haver uma volta para o fórum também, para envolver mais setores. Ou a gente corre o risco, como aconteceu em algumas universidades, de só ter meia dúzia de unidades se manifestando a respeito, e os demais não. Veja, esse não é um projeto que substitui outro. Este é um projeto que afirma o nosso. Nós podemos, eu sei que a gente pode, e sei que se submetido aqui é aprovado. Eu vou votar a favor também. A questão não passa por aí. Ela passa no envolvimento. Eu quero que mais gente esteja envolvida na avaliação. É isso. Olha, pessoal, eu tenho que dar um encaminhamento, que ainda temos outro destaque. Agora, Jussara. Eu só queria dizer que levar para o fórum não adianta muita coisa. Se levar para o fórum, a gente vai ter que levar para as unidades. Porque não pode um diretor resolver isso, ou em conjunto... Peraí que nós vamos botar o parecer. Que tem realidades diferentes das unidades. Então, se levar para o fórum, eu vou ter que levar para a minha unidade. Correto? Então, é essa a situação. Eu não sei se essa proposta de levar para o fórum é uma proposta interessante nesse momento, né? É só isso. Podia você levar para começar a falar dos anseios daqui, não? Ó, a minha proposta é que se aprove o parecer do relator e o próprio conselheiro Palharini vá à comissão e coloque, né, os anseios de toda a comunidade aqui da necessidade de uma discussão maior com mais prazo, tá ok assim? A plenária concorda com isso? O próprio conselheiro irá expressar isso à comissão, de tudo que foi falado aqui, até fará um resumo e colocará no processo. Então, vamos à votação do parecer. Leia o parecer, por favor. Com esse adendo, né, que eu falei agora. As câmaras especializadas conjuntas manifestam-se a favor da aprovação do projeto de resolução referente à formação de comissões locais de avaliação nas unidades acadêmicas. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2013. Em adendo a esse parecer, aqui a proposição apresentada pelo reitor de que um representante desse conselho iria à comissão para colocar todas as questões que foram, fazer uma síntese de todas as questões que foram aqui apresentadas e discutir modos de encaminhamento que impliquem numa maior participação da comunidade. Na verdade, minha indicação é o próprio relator, tá? E para discutir isso com a comissão, né, expressar o anseio aqui da comunidade. Então, os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado com 4 votos contrários. 5. Bom, último processo, proposição de alteração do parágrafo único do artigo 24 do RGCE. Acho que é o professor Palharini também. Bom,
esse processo se refere a uma discussão antiga nesse Conselho Universitário relacionada à ocupação de cargos eletivos por professores em estágio probatório. As câmaras conjuntas entenderam que, devido aí às peculiaridades, às dificuldades que se tem em diferentes unidades, que seria cabível, né, que professores em estágio probatório ocupassem cargos eletivos. Então, as câmaras recomendam a supressão de um artigo, do artigo 24, do Regime Geral de Consulta, o RGCE, né, que é o dispositivo institucional que suprime, que estabelece, que exige que a pessoa esteja fora do estágio probatório. É só o parágrafo único, isso mesmo. Parágrafo único do artigo 24. Para todos. Caiu do RGCE isso. Né? Caiu, não. As câmaras, claro. As câmaras votaram um parecer favorável à supressão desse artigo. Desse parágrafo. Está certo, Ayrton. Está certo, Ayrton. O artigo 24, eu vou ler só para esclarecer. E depois eu leio o parágrafo, Ayrton, tá bem? É elegível, em qualquer que seja a consulta, o professor que pertença ao quadro permanente da UF, exceto aquele que estiver à disposição de órgão não pertencente à UF ou em licença sem vencimentos, ressalvados os casos constantes desse RGCE. Parágrafo único. É inelegível, em qualquer consulta, o professor em estágio probatório. Portanto, a pergunta que o professor Roberto fez aqui, inclusive para reitor, disse, inclusive para reitor. Tá bem? Agora está em discussão. Pode falar. Inclusive, um dos provocadores dessa extinção vai falar agora, professor Jorge Najá. Não sou só eu, quer dizer, há várias unidades que passam por problemas em função desse parágrafo, e não artigo, desse parágrafo. A gente só gostaria de deixar claro algumas coisas. A primeira delas é que não há nada na lei maior que faça com que o professor em estágio probatório não seja elegível. Não há nada. Havia, há tempos atrás, né, no regime único do servidor, havia isso e foi tirado. Justamente porque se entendeu, de forma mais geral, que era indevida essa restrição. A segunda coisa que eu queria falar é que nós não temos qualquer dúvida de que problemas podem existir, né, com um professor muito novo num cargo e tal, mas problemas podem existir com qualquer um. Isto é, a eleição é o critério por excelência da escolha e há de ser, eu voto naquele que eu acho que vai me representar e é capaz de de levar adiante determinadas coisas para que foi eleito. É esse o critério que marca a ideia de eleição, né? Que marca a ideia de representatividade. Né? Senão a gente volta aos tempos antes da Constituição de 88, que o analfabeto não podia votar porque o analfabeto... Não, todos podem votar. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas têm discernimento daquilo que votam. Então, votemos com discernimento. E aí, a gente bota um bom professor, tenha ele acabado seu estágio probatório ou não. Desculpe, só para terminar, acho que a gente tem de atentar também
que a nossa universidade é uma das pouquíssimas no Brasil que tem isso. Grande parte das universidades do Brasil regularmente elegem professores em estágio probatório sem problemas. Inclusive, já tivemos uma universidade nova, é verdade, cujo reitor era uma pessoa em estágio probatório. Sim, isso existiu. Não acredito que isso nunca venha existir aqui na UF, não acredito. Né? Mas nos departamentos eu acredito sim, e vai renovar. Por quê? Porque nós hoje temos uma universidade que cada vez mais é jovem, nova. Na minha unidade, eu acredito na maioria das unidades, nós temos mais de 1/3 dos professores em estágio probatório. Vamos botar esse povo participativamente. Bom, conselheira Vilma, e na fala da conselheira Vilma, eu estou encerrando as discussões, porque eu acho que está muito bem esclarecido. E o professor Ayrton, como sempre, essa sapiência, aceitou, é o reitor José Carlos, da Universidade Federal do Amapá. Eu confirmo. Vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, não é que eu acho que... Não é que eu acho, não, eu acho que tá bom. Não é que eu acho que o professor estágio probatório não seja qualificado para. Se ele passou no enfrentamento como tem sido os nossos da UF, informa que essa pessoa é qualificada. Não tem dúvida nenhuma. Mas existe uma coisa na vida da gente, que é história de vida de cada um, experiência de cada um. Eu não acredito. Tenho 48 anos de Universidade Federal Fluminense. Eu não acredito que um professor com 3 anos de vida acadêmica dentro de uma instituição, ele tenha condições de pegar uma liderança de uma eleição. Absolutamente. Eu não acho, eu acho que no estágio probatório ele não pode ser... Concluindo. Nós sabemos que temos dificuldade em algumas instituições que não têm professores para isso e que os antigos não querem. Mas é uma realidade. 3 anos não é suficiente para você se tornar íntegro, completamente. Concluindo. Vou pedir que cada um fale em 3 minutos, porque tem 4 conselheiros inscritos. Começando pelo vice-diretor da Faculdade de Educação, por favor. Bom dia a todos. Eu vou defender o nosso pleito. Na verdade, eu tive aqui há 2 sessões do CUVE atrás, com um abaixo-assinado de 70 professores da nossa casa. E eu quero trazer uma questão pragmática, até para poder dialogar um pouco com você. Nós temos 2 departamentos que realizaram eleições recentemente e que nos exigiram muito esforço político para a constituição de duas chapas, porque nós vivemos hoje na universidade um cenário muito estranho. A gente tem uma velha guarda, né? Passou um bom tempo sem ter concurso, né? E recentemente tivemos concurso. Então a gente tem um contingente de pessoas um pouco cansadas, digamos assim. Alguns já exerceram cargos, outros não exerceram. Enfim, o fato é que a gente tem hoje, eu me arrisco a dizer, mais de 1/3 da nossa casa são de professores novos, né? E depois de muito esforço, a gente conseguiu montar 2 chapas, respectivamente, os 2 com 2 vice-chefes como professores de estágio probatório. Não foram nomeados porque existe uma cláusula no nosso regimento interno que impede que isso seja feito. Conversando com o professor Roberto Salles, ele nos informou que não era nem a vontade dele, quer dizer, ele colocava em discussão isso, mas o fato é que não foi nomeado. Isso causou um enorme desagrado. Agora, nessa semana, um dos professores renunciou porque o seu vice não foi empossado. Nós estamos com um departamento na iminência de já ser falido, o que é complicado a essa altura do campeonato, e estou prevendo que vamos ter dificuldades. Quer dizer, se a gente puder contar com uma negociação mais ampla, contando com os novos quadros, a gente que está com 2 anos de exercício, enfim, e, minha cara, tem professores com 20, 30 anos que eu não gostaria de ser chefiado por eles mesmo, por não terem competência para tanto. E tem pessoas novas que sim. Quer dizer, eu acho que isso não pode ser um critério de antiguidade que nos ajude a pensar uma solução política mais adequada para os nossos departamentos. Obrigado. Vou pedir aos conselheiros que se atenham a 3 minutos. É conselheiro Igani, conselheiro Walter e, por último, o conselheiro Paulo César. Conselheiro Madureira, depois Paulo César. Rapidinho, cada um, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, minha fala é uma questão que eu me coloco.
quanto à elegibilidade, né? Sou a favor, eu acho que é preciso retirar isso, mas a gente tem que deixar claro, numa outra discussão que houve aqui, é a questão do estágio probatório. Se ele for reprovado no estágio probatório, vamos colocar assim, hoje, né? Quem é eleito para o cargo, ele tem que cumprir o mandato. Se passar 3 anos, ele não for avaliado e não for reprovado, ele está efetivado. Digamos que um professor em estágio probatório seja eleito para diretor de unidade, que são 4 anos de mandato. Passou-se 2 anos, ele faz uma besteira muito grande, não é aprovado no estágio probatório, mas tem que cumprir o mandato. Eu sou a favor que seja eleito, mas que inclua, não sei, em algum lugar, uma outra resolução adicional, que ele perde, caso ele seja reprovado no estágio probatório, ele perde o mandato. Eu não sei se isso é automático na lei, meu guru, o professor Paulo Trales, pode responder, e se for automático, ele está... Então, tem que ver se o direito de exercer o mandato, perpassa isso. Essa é a minha única preocupação para os conselheiros. No mais, sou a favor. Conselheiro Walter. Bom, eu queria falar em nome do Instituto de Humanidade e Saúde Rio das Ostras. Essa é uma briga muito antiga que a gente tem e uma questão pragmática que eu queria colocar para os conselheiros que não vivem essa realidade. Quando a gente pensa em polo do interior, as pessoas estão recém-concursadas. Então, muitas vezes, a gente não tinha nomes para preencher os nossos cargos. Várias vezes isso aconteceu. E a gente estava impedido até de nomear. Algumas vezes, uma pessoa era titular no CEP, suplente no CUV, e fazia um rodízio para poder preencher todos os cargos. E o que é pior, muitas vezes as pessoas simplesmente não se representavam. A nossa unidade, uma vez, preferiu anular uma eleição do que ter aqueles nomes que eram os únicos que estavam fora do probatório como nosso representante. A gente preferiu não ter representante, porque aqueles simplesmente não se representavam. Entre escolher Paulo Maluf e Antônio Carlos Magalhães, eu prefiro não ter representante, ponto final. Então, isso é difícil, às vezes, quem está na sede perceber essa realidade do interior. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente se vê impedido de ter um representante, ou prefere não ter um representante. Então, eu louvo essa iniciativa, para a gente, o interior é muito importante, e queria que todos entendessem essa nossa situação e apoiassem realmente isso, que para a gente é muito importante. Conselheiro Paulo César e conselheiro Madureira, por favor, dentro dos 3 minutos. Já foi motivo de discussão aqui há mais de ano. A DUF, inclusive, fez uma cartilha muito interessante sobre isso. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: existe uma lei maior fora da UF. A UF não está acima das leis aí fora. Qualquer professor de estágio probatório quisesse participar de qualquer eleição aqui da UF, no passado, e tivesse negado a sua inscrição, a justiça aí fora garante. Quer dizer, nós estamos aqui sendo mais realistas que o rei. É um direito, nós não podemos cercear direitos. E se o professor novo, desculpe, professor Avil, pode não ter experiência, o velho está cheio de vício. Tá certo? Eu sou velho e devo ter meus vícios. Então eu tenho que dar direito a todo professor. É um direito, não é professor não, técnico administrativo, é um direito, nós não podemos cercear direito. Isso está na lei maior e a UF não está acima da lei aí fora. É um direito, só isso. Conselheiro Madureira. Madureira, 2 minutos. 1 minuto, Madureira. Então, Paulo César, você não é velho, você é um cara experiente. Entendeu? É um garoto ainda. Então, assim, né, com todo respeito à professora Vilma, né, que eu tenho respeito pelo trabalho que ela faz, mas eu discordo, né, da posição, no sentido, né, que a gente tem que ter clareza, né, que aqui na UF tem professores que têm 20 anos, 30 anos e não conhecem nada da universidade. Não conhecem nada da universidade. É claro que tem gente que tem e conhece. Então, esse não pode ser o parâmetro, né, de que a pessoa que tem mais tempo na universidade conhece mais e o cara que é novo e não conhece. Esse não pode ser o parâmetro. O debate tem que ser político, tem que ser uma posição política. E a posição política, eu acho que nós temos que avançar. Hoje, a universidade está com 1.030 novos professores. 1.030 professores estão em estágio probatório. Nós temos aqui, né, na universidade, 3.000
3.360 professores. 3.360. Temos 1.030 professores no estágio ambulatório. É mais de 30% dos quadros de professores da universidade. Isso foi passado, né, para mim, essas informações, né, foram passadas pelo presidente da CTPD. Então, eu acho que a universidade já está tomando uma nova cara. A universidade está numa nova conformação, não só de quadros de professores novos, políticas, né, de acesso à universidade. Está mudando a universidade está mudando. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que avançar. O debate tem que ser político, não tem que ser se tem mais experiência, menos experiência, se conhece mais, se conhece menos. Acho que é um debate, eu sou a favor, eu acho que tem que realmente que novos quadros, né, assumam o processo de direção das suas áreas. É claro que tem que também ter certos cuidados no sentido de preparação. Exemplo, eu sou do CEP e tem vários problemas lá no CEP que está acontecendo, de que os coordenadores dos cursos, eles não conseguem resolver, para concluir, eles não conseguem resolver os problemas internos em relação, principalmente a estudante, acaba, né, mandando para o CEP. Não, nós não temos como resolver, a gente não tem posição sobre isso, manda para o CEP. Então, é claro que temos que pensar essa política no sentido de dar uma melhor preparação. Mas eu acho que o cara que entra na universidade, tem 2 anos, 3 anos, ele tem total condições de assumir um posto de direção e, com certeza, né, qualificar o debate. Acho que o debate é mais político. Então, acho que a gente tem que realmente aí votar a favor. Obrigado. Então, vamos à votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como estão. 1 voto contrário. Aprovado. 2. Bom, pessoal, para finalizar, inclusive eu tenho fui chamado mais uma vez por mais um juiz federal para responder questões sobre a UF e, coincidentemente, eu não acelerei. O conselho está terminando a hora que eu preciso estar com o juiz, às 11h30, ali no centro de Niterói. Mas são ossos do ofício. Mas eu queria, antes de encerrar, falar algumas coisas aqui. Primeiro, responder ao panfleto aqui dos alunos, em que a Universidade Federal Fluminense, o UFRJ e Santa Catarina, nós temos brigado muito por termos concurso para vigilantes. Entendemos a mesma coisa que vocês. Mas não há nenhum problema, e quanto isso não chega, nós termos mais pessoal representante feminino dentro da vigilância nossa. A outra questão é que o prefeito já iniciou com a Ampla uma parceria para iluminar melhor a nossa universidade. E eu tenho pedido ao prefeito, através de ofício, que faça parte dele nas ruas, porque Niterói tem locais que realmente a iluminação é péssima, e eu vou reiterar, porque o secretário está anotando tudo. Agora, quanto à catraca no hospital, eu queria dizer o seguinte, quanto ao controle, vamos dizer assim, não existe nenhum hospital no mundo, público ou privado, nem em Niterói, nem no estado do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, Azevedo Lima, qualquer lugar que não tenha o controle de entrada e saída. Há pouco tempo entraram numa enfermaria armado e assaltaram lá o pessoal de um determinado setor, que eu não me lembro agora, que eu já me referi aqui. Então, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com controle de horário. Tem a ver, sim, com segurança, tem a ver com segurança de quem trabalha e dos pacientes. Tá? Essa é a grande verdade. Agora, quanto à entrada de PM, eu até quero reportar o e-mail passado pelo Jorge Nazar, que eu entendi, mas ele foi usado na rede, professor. No final, alguém já estava dizendo que entraram os bandidos com os PMs atirando para dentro do campo, dentro do seu e-mail. Isso não foi retratado. Isso não condiz com a realidade. A verdade não foi essa. Se houve um tiroteio, foi lá fora. Infelizmente, é assim que está o nosso estado e o nosso país. Agora, eu mandei para o DCE, mandei para vários órgãos, mostrando quanto nós temos cobrado do governo do estado, dos comandos da polícia. Agora, as câmeras que Pedro Rosa se referiu, foi a única universidade que conseguiu esse recurso para as câmeras. E temos que ter, sim, até pelo apelo da comunidade, botar as câmeras na porta da unidade, virado para a rua. Todo mundo tem pedido isso. Eu não sei por que essa resistência quanto a isso. E é uma verba específica, ela não pode ser usada para outro lugar. E a única universidade que recebeu foi a Universidade
Federal Fluminense. Agora, nós temos prestigiado os funcionários, sim, abrimos um concurso de administração pública, mas o Ministério Público, não, a Defensoria Pública entrou com uma representação contra o reitor, mandando retirar o edital, porque ali estava beneficiando o grupo. Nós estamos estudando uma maneira melhor. Agora, os cursos de especializações e MBAs têm vaga de 10% para funcionário gratuita, independente se o curso seja pago ou não. Não, isso não importa, estou falando que tem. Nós estamos uma política tentando beneficiar de as formas existentes. Não vamos discutir se é pago ou não é, as formas existentes. E eu queria dizer também que nós fomos muito bem-sucedidos no final desse ano, conseguimos executar 100% do orçamento. Se você olhar aí na televisão, no jornal, vocês estão vendo que várias obras não executam nem 30%, 40%. Nós executamos 100%, deixamos de R$50 para o MEC poder tomar um cafezinho lá, R$50, mais nada. E nós estamos pleiteando mais recursos. E o governo entendeu a nossa eficiência e está prevendo, dentro de 15 dias, mais recursos para assistente estudantil, ainda esse ano. E eu pleiteei mais de 10 milhões de custeio, porque a universidade cresceu muito. Então, eu queria dizer que o sucesso foi total. Agradeço a vocês todos, diretores, funcionários, professores, e em especial ao pessoal que trabalhou diretamente com isso, que é o pessoal do nosso diretoria financeira, que são extremamente eficientes. Então, muito obrigado a todos, mas eu tenho que me retirar rápido. Obrigado. Dou para encerrar.